Bom dia aos queridos irmãos, sempre um grande prazer da nossa parte estarmos aqui. Sempre um convite fraterno e irrecusável, né? Com referência à nossa palavra de hoje, nós estávamos pensando, e de modo repetitivo, porque é de conhecimento de todos nós, e quase todos rememoramos a questão 193 de O Livro dos Espíritos, que tem que sedimentar em nós. Quando Allan Kardec pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes, e os Espíritos respondem que há virtude, que todas são meritórias, que há virtude quando se luta contra o arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o desinteresse pessoal pelo bem do próximo, é a caridade desinteressada, é fazer o bem sem pensar em si mesmo. E com referência a esse assunto, nós estávamos vendo uma história daquele livro que nós sempre comentamos, mas que precisa ser lido e relido, que é delicioso, que é Memórias do Padre Germano. Antigo, né? De vez em quando fica esquecido, nós temos que trazê-lo à tona. Ali há uma história em que o Padre Germano, já velhinho, ele comenta que ele estava no campo, ele gostava de ir ao campo com as crianças que ele tanto amava, ele educava a todos como seus filhos. Era um dia de sol muito lindo, não havia nenhuma nuvem no céu. O monte ao longe, nem mesmo a neve tinha, era tudo limpo, a grama verdejante, os cabritinhos brincando com as crianças lá, imagina a cena bucólica. E ele sentou nas proximidades da Fonte da Saúde, que era um riachozinho, que ele tinha apelidado com esse nome, porque quando ele foi para aquele vilarejo distante, ele encontrou a população ali, uma população pequena, muito doente. E ele viu que era falta de higiene, ensinou o pessoal a tomar banho, a ter higiene, então as doenças foram desaparecendo. E aí apelidaram lá o local de Fonte da Saúde. Ele estava ali, ouvindo o murmúrio das águas, entrou num processo de meditação, esqueceu do mundo por alguns instantes, quando o sultão, que era o seu cachorro de estimação, acho que é daquela raça dinamarquesa, grandona, né? O sultão começou a dar umas rosnadas, começou a fazer uma careta, assim, que ele falou que era meio indefinível, como se ele estivesse raivoso. Falou, mas o que é, sultão? E ele viu ao longe descendo um homem. E quando ele foi chegando perto, ele reconheceu que era um companheiro dele, que tinha sido até companheiro de infância, que ele conhecia no seminário, mas bem mais novo do que ele, e que tinha feito tanto mal a ele com perseguições, que foi uma das causas do desterro dele para aquela região bucólica ali. E que estava enredado em muitas intrigas lá na região de Paris, porque servia junto ao rei. Ele vinha até ali e o sultão começou a rosnar, e o padre preocupado, o que será que ele veio fazer ali naquela região afastada, naquela aldeiazinha distante. E ele chegou com aquele ar assim imponente e falou assim, você devia dar uma educação melhor para o seu cachorro, ainda bem que eu cheguei aqui e posso ajudar a educá-lo melhor. Ele falou, você fique tranquilo, porque há uma ordem em mim, o sultão pode agir como se fosse um leão.
que é que você veio fazer aqui? Ele falou assim, eu vim descansar, resolvi passar uns dias aqui para me afastar da cidade, porque eu estou precisando de um repouso. Mas o padre Germano tinha muita intuição, e conforme aquele companheiro do passado, que também era padre, se sentou na pedra olhando para os lados, ele já deduziu tudo. Já deduziu que ele estava de algum modo foragido ali. E aí o sultão levantou e ficou olhando assim de um modo inquieto, e ele conversou falou, o que o seu cachorro tem? Ele falou assim, ele está preocupado, e eu deduzo que você veio fugido das intrigas que você andou fazendo lá na corte. E também estou sabendo que você deixou uma pobre mulher no adultério e ela foi recolhida num convento pelas suas atitudes que não foram de acordo com Cristo. Aí ele quis se excusar, não é nada disso, eu só vim aqui descansar. Aí falou assim, sultão, vá e vigie, meu amigo, vigie, se acontecer alguma coisa você vem avisar. Aí ele falava que só faltava o sultão falar, não é o cachorro, parecia que ele entendia tudo, esse livro é uma delícia. Aí o sultão foi, e ele ficou conversando ali, eu percebi pelos seus olhares que você não está aqui conforme você mencionou, você está fugindo, eles estão te perseguindo, e você não agiu de conformidade com os ensinamentos do Cristo. Você poderia ter vivido a sua vida no amor, no bem, na bondade, fazendo aquilo para o qual você estudou, você conseguiu-se no seu ministério, mas não, ficou na política, mais ou menos nessas palavras, né? No livro é muito belo. Aí, daqui a pouco, esse padre, que era o padre Júlio, levantou, nossa, o que é que deu no sultão? Ele viu o sultão vindo correndo, que parecia um furacão, assim, veio por um atalho, numa velocidade que ele quase que derrapava. Chegou perto, pulou em cima dos ombros do padre Germano, cavucou o chão. Ele falou, o exército do rei está vindo, falta pouco tempo. O sultão está avisando, eu vou esconder você, não temos tempo a perder. Eu vou esconder você numa ermida que só o sultão, o pároco dele, o Miguel e ele conheciam. Só nós sabemos dessa ermida. Vamos lá. E entrou num local que era como se fosse uma gruta com uma aberturinha em cima que entrava um ar e disfarçada, ninguém via a entrada daquilo. Ele falou, você vai ficar aqui. O Miguel e o sultão vão te trazer o alimento todos os dias. Eu tenho que voltar para não criar suspeitas. Aí ele voltou e, passadas algumas horas, a cidade estava repleta de soldados em todos os cantos. E vieram até ele e falaram assim, padre, nós estamos em busca de um foragido condenado e precisamos que o senhor nos diga onde ele está. Aí na hora, né, ele aprontou, porque ele fazia essas coisas pelo bem. Ele falou, não tem ideia do que você está falando, né? Teoricamente a gente não deveria agir assim, mas para salvar as pessoas ele fazia isso pelo bem do seu semelhante. Aí o comandante lhe disse assim, há cerca de 5 anos um prisioneiro foi acobertado pelo Senhor. Ele conseguiu fugir. Lembra que nós já contamos aqui a história do embuçado negro, que era um criminoso que ele socorreu e depois conseguiu enviar para os Estados Unidos. O homem mudou de vida e se tornou um homem de bem. Então foi
5 anos atrás, que o comandante relata. Aí ele disse assim, mas agora eu vim com ordens expressas do rei. O senhor vai ter algumas horas, nós vamos procurar por 8 horas esse prisioneiro. Se o senhor não nos dizer onde ele está, quem vai preso no lugar dele é o senhor. Aí passaram as 8 horas, rebuscaram na cidade inteira. E ele não podia voltar atrás, porque ele ficou pensando assim, se ele for preso, ele vai virar um tigre sanguinário, porque ele já tem uma tendência infeliz que eu conheço desde a infância. Se ele for condenado à morte, a facção que é a favor dele pode gerar uma guerra civil aqui. Mas se eu conseguir ajudá-lo, poderá ser alguém que modifique a sua vida e se torne alguém melhor. Então ele ficou quieto. E quando o guarda, o comandante, veio, ele falou assim com o sultão, sultão, você fique aqui e ajude o Miguel. Diz que o sultão estava morto de vontade de ir atrás dele, porque o sultão velava até o sono dele. Mas ficou quietinho, chorando e ganindo ao lado do Miguel, não se mexeu. E ele foi despedindo-se, pensando no que ele adviria, né? Porque sair daquela aldeia que ele tanto amava, das proximidades do povo que ele tinha criado, que ele amava tanto. E assim ele foi. Foi e ficou quase 3 meses ali, prisioneiro. E de vez em quando ele era chamado para falar com o rei. E aí ele aproveitava as horas que ele era chamado para tentar educar aquela alma que ele considerava uma alma enferma. E falava sobre a necessidade dele ter bondade para com o povo, fazer o bem para o seu povo, ter mais amor, que o poder nas suas mãos era de origem divina para que ele exercitasse esse poder a benefício de todos. Hoje é preciso lembrar muito disso na nossa esfera política, né? E ele falava com o rei, e ele sentiu assim que ele estava conseguindo de algum modo plantar algumas sementes do bem no coração daquele rei. E passaram-se quase 3 meses. Um dia, eles chegaram até ele dizendo que o rei ia fazer uma caçada lá nas regiões montanhosas, nas proximidades da aldeia que ele tanto amava, que ele ia junto como prisioneiro. E assim foi, cercado de guardas dentro da carruagem, ninguém sabia que ele estava ali. Quando o rei chegou na aldeia, o povo da aldeia não sabia que ele estava lá. As crianças vieram, se ajoelharam e pediram ao rei que soltasse o padre que elas amavam. Aí o rei desceu, foi cercado pela multidão que o abraçava, implorando que ele soltasse o padre. E nisso veio uma jovem, foi o rei que depois relatou ao padre, o padre ali dentro emocionado, assim, quase as lágrimas de ver o amor do povo com ele, mas o povo não via. E nisso veio uma jovem, uma camponesa lindíssima, que o rei depois disse a ele que era tão bela quanto discreta, e que lhe falou numa voz de muita suavidade. O padre Germano considerava essa jovem uma missionária do amor na terra, porque ele a tinha pegado nos braços quando bebê, e ela olhou nos olhos, que ela tinha uns olhos fulgurantes, os olhos dela queimavam como fogo quando olhava uma pessoa. E ela tinha aquele amor, trabalhava junto no amor ali naquela aldeia, e pediu ao rei: Senhor, o Senhor é um emissário da providência divina. Nós somos um povo órfão. Nosso pai é muito amado por todos nós. E nós te rogamos, Senhor,
que permita que o nosso Pai volte para nós. Ele já está tão velhinho, nós gostaríamos que Ele pudesse estar conosco, para que nós possamos fechar os olhos na hora da sua morte. Ela falou com tanto carinho, com tanto amor, que o rei não resistiu. Só para ter um olhar de gratidão dela, ele virou-se e pediu aos guardas que trouxessem o padre, porque ele estava agora libertando o padre. Aí foi aquela festa, mas ele ficou mais encantado ainda quando ele viu a benfeitora se aproximando, porque ao lado dela estava o espírito de uma jovenzinha que ele muito amara, que ele reverenciava profundamente. Foi um amor platônico que ele teve e que ele jamais demonstrou, e que tinha na sua memória espiritual e cultivava todos os dias a lembrança daquele amor na saudade e na sua solidão. E ela estava junto com a moça que intercedeu por ele. Ele ficou tão em êxtase que ele disse que saiu assim meio sem nem ver direito o que estava acontecendo, saiu do êxtase porque o sultão veio numa corrida desabalada, derrubando tudo pelo caminho, pulou em cima dele. Ele disse que aquele amor daquele povo, do cachorro, naquele momento, compensou todo o sofrimento que ele tinha vivido naqueles quase 3 meses. Aí o rei foi para a caçada e ele retornou às suas lidas no mesmo dia em Surdina, disfarçadamente à noite. Ele voltou naquela ermida, porque o Miguel informou que o padre Júlio não queria partir de modo algum sem vê-lo. E aí ele chegou lá, eles deram um abraço, um grande abraço. E o padre Júlio então falou que aqueles meses de solidão o fizeram meditar bastante, o fizeram pensar em tudo que ele tinha feito de errado na vida, e que parecia que uma voz, ele escutava uma voz dizendo a ele que ele precisava mudar, que o padre estava se sacrificando pelo bem dele, que tinha sido feito prisioneiro, que era hora dele mudar. Então ele comentou com o padre Germano que não queria partir sem ouvir os seus conselhos. Então o padre lhe disse que ele era perseguido e odiado por todos, que se de algum modo ele conseguisse reverter a sentença, ele continuaria sendo odiado e acabar sendo execrado ou morto por alguma circunstância por causa daquelas atitudes que ele tinha feito. Mas que ele era jovem, ele podia ainda ter tempo de fazer o bem por uns 20 anos seguidos, e que esse bem poderia eliminar todo o sofrimento que ele havia provocado, que ele ia poder sentir o que era um verdadeiro amor, como que ele sentia do povo ali da aldeia, que ele procurasse um país distante, que não fosse ali na região da França, que ele fosse para um outro país, num lugar miserável, onde precisavam de um pastor, e que ele ali então cultivasse o bem, exercitasse o amor. E assim o padre Júlio falou a ele que ele estava certo, que ele ia fazer isso mesmo. Deram um grande abraço, e para a felicidade do padre Germano, cerca de 1 ano depois ele recebeu uma carta do padre Júlio, dizendo que tinha chegado numa localidade distante, onde as pessoas passavam tantas necessidades que o único alimento deles era um pão preto, e que ele tinha ainda conseguido, em cima dos bens que ele ainda tinha conseguido, que não tinham sido confiscados, ele usou os bens que ele tinha para melhorar a qualidade de vida daquele povo, que todos agora se alimentavam bem, e que as crianças vinham abraçá-lo,
e os velhos lhe pediam conselhos, e todos o amavam, que não havia preço para aquilo, que agora ele entendia o que o padre Germano lhe tinha falado, que o bem era divino, que nada podia substituir o amor e o bem, e que ele estava agora muito feliz. Então o padre Germano felicitou sua alma. E aí a gente vê dentro desse episódio e dessa questão 893 do Livro dos Espíritos, o amor e a caridade desinteressada a tal ponto que ele desistiu da sua própria vida para o bem do outro. Permaneceu fiel dentro do seu propósito de amor, mesmo que isso lhe custasse o sacrifício. Isso é o que nós temos que buscar realizar dentro do Espiritismo, que tanto nos ampara, que tanto nos educa e fortalece, implantar dentro de nós o bem e o amor de tal modo que nós não nos incomodemos em nos sacrificar, se for necessário. Mas qual o sacrifício hoje com a modernidade? É tudo tão mais fácil. Nós estávamos lembrando uma conversa que nós tivemos com o nosso querido Hugo Gonçalves, o paizinho tão amado de todos nós. Toda vez que nós lemos a historinha do Padre Germano, nós lembramos do nosso paizinho Hugo. Imaginamos que em alguma época, em algum lugar, ele pode ter sido algum padrezinho meio parecido com o Padre Germano, porque ele tinha a capacidade de amor ao próximo e de ação extraordinária. Muitas vezes lá no lar infantil, nós chegávamos lá para visitar, ele estava naquele escritório, sempre resolvendo algum problema e conseguia resolver para todos, né? Ora era num telefone, ligando lá para o Sanatório Espírita de Marília, tentando vaga para alguma pessoa psiquiatricamente desequilibrada, ora era alguém que vinha conversar, ora era um doente que tinha que visitar para tomar passe, sempre ativo no bem. E ele nos contou que quando ele ainda era jovem, que ele servia numa fazenda, no patrimônio da selva, tinha um centro espírita, numa fazenda lá, que ele e a dona Dulce frequentavam, e que eles iam a cavalo, ele num cavalo, a dona Dulce no outro, aí ele levava o filho mais novo, o Emanuel, no colo e o Carbar na garupa. E que chovia e eles iam com chuva. Com chuva, com frio, não faltavam. Depois eles arrumaram uma charretinha. Mas aí ele falou assim, olha, hoje com todas as comodidades que existem, quando esfria demais, o centro esvazia, né? Então, essas pessoas que permanecem no bem, até o fim, elas são um exemplo para todos nós, uma perseverança enorme. Como ele próprio foi, que trabalhou no bem até desencarnar com 100 anos, a dona Dulce, que ficou trabalhando ali no lar infantil, até desencarnar também muitos anos antes dele, mas era uma perseverança, uma força que era um exemplo para todos nós. Era parecido com o Padre Germano nesse trabalho de amor, nesse sacrifício pessoal. Nós não esquecemos, numa certa ocasião, ela estava com muita dor nos joelhos, nunca reclamava, dona Dulce. Sentava lá na última fila que dava para a porta de entrada. Depois ela ganhou uma cadeirinha de rodas motorizada, mas enquanto ela andava no andador, nós descemos um dia, porque ela estava demorando, né, a reunião ia começar, cadê a dona Dulce? Que ainda não tinha chegado, todo mundo notava a falta dela lá no finalzinho. E nós descemos a escada que ia direto lá para baixo, na região da casinha deles,
E ela já estava vindo, mas ela vinha devagarzinho com aquele andador, por causa da dor enorme nos joelhos, e aquela escada daquele tamanho, uma escada, quem já foi lá, uma escadaria até meio íngreme, não é? Aí nós fomos e perguntamos, a senhora precisa de ajuda? Não precisa não. Aí nós fomos atrás, pensando, nossa, com esse andador vai que ela perde o equilíbrio, deixa ficar aqui atrás. Aí ela jogava o andador no degrau de cima e subia devagarzinho e falava, ai. Aí jogava mais uma vez no degrau de cima, subia, falava, ai. Até chegar lá no alto. Quando chegou lá em cima, ela deu aquele sorriso, falou, consegui, igual uma criança, sabe? Era uma delícia ver a dona Dulce, o seu Hugo, esses trabalhadores do bem, nunca desanimando dentro da sua seara. E nós precisamos relembrar esses exemplos, a história do padre Germano, que enfrentava todos os perigos, e pensarmos no quanto o amor e o bem, eles nos são necessários, e rogarmos a Jesus que permaneça conosco nessas horas difíceis de sofrimento que nós estamos observando no nosso planeta como um todo, dentro da nossa área de trabalho, na medicina, quase que diariamente conversando com os pacientes, todos eles têm uma história de dor por causa dessa doença Covid. Ou foi um vizinho que desencarnou ao lado, ou foi um pai, ou foi uma mãe, ou foi um filho, ou foi um irmão, algum parente ali que desencarnou. E nós temos ouvido tantas histórias lindas. Uma senhora, por exemplo, ela chegou até nós e ela tinha acabado de sair desse Covid, fazia pouco tempo, umas 2 semanas. Aí, conversando com ela, nós perguntamos como que tinha sido a experiência dela, que ela foi internada, não chegou a ir para a UTI não, mas ela ficava ali preocupada. E ela contando, ai, eu estava com uma falta de ar, que eu não conseguia respirar, morrendo de medo de me levarem lá para a UTI, para entubar. Não, ela estava na UTI, mas não estava entubada. Ela falou assim, estava morrendo de medo de ser entubada. E ali, então, com aquela falta de ar, um dia uma enfermeira, e todos os pacientes com quem conversamos, todos falaram do amor e do carinho, da bondade do pessoal da saúde que os atendeu no hospital, tanto auxiliares, quanto enfermeiros, quanto médicos, até os zeladores, todos com muito amor com eles. E diz que uma das auxiliares de enfermagem, percebendo o sofrimento dela, a falta de ar dela, falou assim, irmã, é evangélica? Ela falou, sou. Ela falou, também sou. Faz uma coisa então, cante um hino de louvor, que a senhora vai melhorar essa falta de ar aí. Ela falou assim, nossa, mas eu não consigo nem respirar, você está me pedindo para cantar? Ela falou, tenho certeza, canta porque você vai melhorar. Aí ela disse que criou coragem e começou a cantar, com aquele vozeirão enorme. Ela inundou a enfermaria da UTI com o seu canto de louvor a Deus, com o seu canto de amor a Deus. Ela disse que quando terminou, realmente a falta de ar dela tinha passado. Ela cantava todo dia. Quando foi o dia de receber a alta, que ela foi melhorando, diz que foi uma choradeira, que os médicos não queriam nem assinar a alta dela, porque ela ficou importante ali na enfermaria pelo bem que ela estava fazendo. Ela conseguia envolver todo mundo com aquele hino de amor a Deus, fazia bem para todos, até para a equipe de saúde. Nós ouvimos muitas pessoas nos contando.
Uma delas foi uma senhora, ela chegou numa falta de ar que ela tinha tido alta, mas ela não tinha melhorado a falta de ar muito não, mas a função do pulmão, oxigênio já era 99%, frequência respiratória normal, pulmão limpinho, mas ela chegou assim andando em câmera lenta, de tanta falta de ar. Não conseguia nem falar direito. E estava começando a fisioterapia pulmonar. Aí nós examinamos e perguntamos como é que tinha sido a experiência dela lá. E ela contou, falou, nossa, olha, eu sou tão agradecida por tudo o que eu recebi lá. Até o meu cabelo os médicos penteavam. Uma bondade tão grande comigo, um bem tão grande. Teve uma ocasião, ela falou assim, que eu piorei demais, eu fiz uma parada cardiorrespiratória. Aí nós aproveitamos, e você viu alguma coisa? Eu falei, eu vi aquele túnel que eles comentam. Eu vi aquele túnel, enxerguei lá umas luzes e vi em poucos minutos tudo que eu tinha feito. E vi lá uns seres muito lindos, mas de repente eu escutei os médicos desesperados, tentem mais um pouco, ela só tem 42 anos. Aí ela disse que voltou. E ela estava com aquela falta de ar, mas com toda aquela dificuldade dela, ela estava tão agradecida pelo bem que ela recebeu, que ela estava fazendo uma campanha pela internet para ajudar o HU. Ela estava fazendo a campanha de materiais de limpeza, porque ela viu lá que eles precisavam. E ela disse que já tinha ganhado muita coisa, que logo que ela melhorasse, ela continuava recebendo, ela ia levar pessoalmente lá como forma de gratidão. Então o bem, ele se esparrama. O bem, ele está em toda parte, nas atitudes das pessoas que sentem no seu coração a centelha do amor, que é a lei do universo, a lei divina. Todos nós somos convidados ao amor. E nós, espíritas, muito mais do que a grande maioria, temos o conhecimento libertador que Jesus nos falava, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E acima de tudo, Jesus tem que ser sempre o nosso modelo e guia, aquele que deve ser a lembrança de todas as nossas horas, nos pautarmos nele, nos pautarmos no seu Evangelho de luz, gravarmos esse Evangelho dentro de nós, para que nós consigamos, nas marchas que temos que trilhar, na longa jornada evolutiva, caminharmos com serenidade nas horas difíceis, não nos deixarmos abater, mas guardarmos conosco a certeza do bem. O Padre Germano fez isso. Por amor à causa do Cristo, ele se sacrificou por alguém que tinha sido quem mais o prejudicou na vida. Quem lhe fez todo o mal possível, ele diz ali, mas que ele precisava socorrer para ajudar a se tornar alguém melhor. E conseguiu. A nossa grande batalha hoje é nossa conosco, é para nos ajudarmos a nos tornarmos melhores. Então que nós possamos trilhar um caminho de esperança, um caminho de fortaleza, lembrarmos de Jesus, o nosso Mestre amado. Permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. E continuarmos firmes com Ele, caminhando, cada dia buscando pensar se nós estamos melhores do que no dia que passou. Essa é a nossa grande jornada. E que Deus nos abençoe, que nós possamos nos lembrar disso, caminhar com Jesus sempre e lembrar desses exemplos tão maravilhosos
de histórias de cristãos verdadeiros que nos dão a vontade de nós sermos cristãos de fato. Então isso nos ajuda como alimento, porque lembrando aquele momento quando Jesus estava lá no poço de Jacó e veio a mulher samaritana conversar com ele, e ele lhe disse que aquele que bebesse da água que ele oferecia seria uma fonte que jorraria para a vida eterna. Seus discípulos, que tinham ido buscar o alimento porque estavam com fome, era sol a pino, era meio-dia, quando voltaram, lhe perguntaram o que ele queria comer, depois de ter estranhado um pouco, que ele estava conversando com uma mulher, ainda por cima samaritana. Lhe perguntaram o que ele queria comer, ele deu uma resposta maravilhosa que nós ainda precisamos aprender dentro de nós. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Que coisa linda! Um dia, quando a gente lembrar que o nosso alimento é fazer a vontade do Pai que está nos céus, por certo, esse dia será um dia de paz, um dia de serenidade, em que nós teremos conquistado esse amor que desejamos. O alimento é a vontade, é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Nossa, que Deus nos abençoe, que a gente possa buscar esse alimento todo o tempo. Muita paz a todos.